começando Bendita Hora. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão para o melhor programa da tarde. Não tem pra ninguém, porque aqui só vem os melhores. Você tem que saber que aqui, sim, é o melhor programa. Por quê? Porque tem dois critérios para participar. Dois critérios para participar, doutor. Primeiro, que seja inteligente, é por isso que vocês estão aqui. Obrigada. Segundo, que seja bonito, porque nós não queremos gente feia nesse programa, só os mais bonitos. Obrigado por vocês estarem aqui e obrigado por você nos ajudar aí a fazer o programa, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta. Vou apresentar para vocês quem está com a gente aqui. Olha que maravilha, doutor Júlio Pereira. Obrigado, doutor Júlio, grande neurocirurgião, um dos maiores neurocirurgiões do Brasil. E olha, o doutor Júlio tem o maior canal de neurocirurgia do mundo. Olha, do mundo, no YouTube. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Andréia Moreira, diretora da Colmeia Social. Obrigado, e mais uma vez está aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, trabalho maravilhoso que a gente vai conversar daqui a pouco, viu? Doutor Otávio Iano, nosso psiquiatra, muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo por estar aqui. Olha, obrigado por dispor do seu tempo. E o doutor Tarek, conseguimos, ele aumentou o cachê, a gente conseguiu pagar, ele voltou. Olha, ele não vinha muito tempo, doutor. É um prazer estar aqui, obrigado. Ó, doutor Tarek, ganhei a canequinha do Tarek aqui, olha aqui, ó. Já ganhei, você ganhou também? Ganhou também? Ela ganha, porque ela entorna o caneco, a Laura. A Laura bebe que é uma coisa, nossa. Olha lá. Olha lá, esse aqui é o copo Stanley do Dr. Tarek. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Eu tenho a garrafinha que ele me deu, agora tem o copo. Olha que beleza. Vamos ver o pensamento do dia pra gente. Como evitar o estresse no trabalho? Primeiro, não vá trabalhar, é verdade. É verdade. Não tem como evitar, então só não indo trabalhar, né? Não indo trabalhar. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte. Nossa enquete de hoje, nós temos a enquete de hoje, a nossa enquete de hoje é a seguinte. Na sua opinião, o capitalismo ajuda ou prejudica? Nossa, uma coisa mais, olha, interessante. Na sua opinião, o capitalismo ajuda ou prejudica a sociedade? Vamos ver o que vai dar nisso aí. Vamos ver. O capitalismo ajuda ou... Como capitalismo? Como sistema capitalista? É? Não. Vamos ver. Se você não... Capitalismo ou comunismo? O que é melhor? Capitalismo? Nossa, é verdade. Vota aí no Instagram, @programa Bendita Hora. @programa Bendita Hora. Vamos começar já o programa. Tem coisa pra gente conversar aqui, ó. Vamos ver. Depressão e ansiedade. O que acontece quando se para de repente de tomar os remédios? Doutor, uma das coisas que mais a gente vê, e eu digo para o senhor, porque eu vivencio isso normalmente. A pessoa começa um tratamento, melhora, tem uma melhora súbita e a pessoa fala, tô curado, e acabou e abandona os medicamentos. É um problema isso, né? Um problema tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Por conta, o pior é que porque o médico não falaria isso para ele. Eu acredito que isso ainda está muito mais em voga, né? Porque cada vez mais a gente está fazendo mais tratamentos para a saúde mental. Então, assim, consenso falando que às vezes 12% da população às vezes acaba conseguindo fazer algum tratamento, por exemplo, para quadros depressivos. Ainda mais quando a gente vai tentar expandir isso, né? Agora, existem alguns motivos da pessoa iniciar o tratamento tanto quanto parar. Então, ou a pessoa pode ter melhorado, né? Então, ela melhorou do quadro dela, ótimo. Ela pode ter, às vezes, enfrentado algum efeito colateral, ou também não ter tido tanto efeito com as medicações que está fazendo uso. Agora, o problema é, essa pessoa, quando ela começa a tomar a medicação, às vezes melhora, ela fala, puxa, agora eu parei a medicação. E quando para, muitas vezes, se a gente para de uma vez, a gente pode ter o que a gente chama, muitas vezes, o termo técnico seria de síndrome de retirada. Sei. E a literatura, às vezes, fala que por volta até de 50% das pessoas podem acabar enfrentando essa síndrome de retirada, que basicamente é você dar um rebote no seu organismo. Sim, Deus é perfeito, né? Então ele trabalha o nosso corpo com certa perfeição. Então ele acaba sempre tentando trabalhar na homeostase, né? No equilíbrio do nosso corpo. Agora, se eu paro de uma vez de fornecer, por exemplo, serotonina ou qualquer outro neurotransmissor para a nossa cabeça, isso faz com que a gente sinta falta de alguma forma, né?
E pra que a gente tenta fazer isso? Isso eu converso muito com os pacientes. Cara, mas tá melhorando, aí você fala assim, tá, mas eu senti que eu tava melhorando e por isso que eu parei a medicação. Por isso que eu parei. Não foi por causa da medicação que você também tava melhorando? É verdade. Né? Então, por isso que a gente sempre, hoje em dia, dá um tempo de manutenção. Então, a partir do momento que o paciente teve a melhora dos sintomas dele, a gente tenta dar por volta ali, então, um quadro depressivo, 6, 12 meses, quadros ansiosos, às vezes até um pouco mais de um ano. A partir disso, a gente começa a fazer uma retirada devagar e gradual dessa medicação. Isso evita com que esse paciente tenha, de fato, esses efeitos colaterais chatos. Tanto é que hoje, a literatura meio que fala e mostra essa confusão de que, muitas vezes, esse retorno de um quadro depressivo, às vezes não é um retorno de um quadro depressivo. Ah, tá. Às vezes é, basicamente, o efeito da retirada. O efeito da retirada. Da medicação. Então, por isso que, com cuidado, a gente consegue fazer esse melhor tratamento e até a melhor retirada. O senhor disse uma coisa assim, interessante, mas muitas vezes a pessoa pode não se adaptar com determinada medicação e ela pode sentir mal, alguma coisa, aí precisa ser retirado, ou não? Depende. Por exemplo, muitas vezes, a gente às vezes não vai acertar de primeira. E eu sempre deixo avisado muito bem para o paciente isso, para que ele não fuja do consultório e não volte. Então eu falo, olha, a gente vai, entre aspas, testando qual medicação que dá mais fit à pessoa. Às vezes, com aquela medicação, ela pode ter mais efeito colateral, com outra pode se dar melhor. Mas, normalmente, as primeiras 2, 3 semanas podem ser um pouco mais complexas. A pessoa tem que ter mais tem que aguentar uns 15 dias para que ela possa ver alguma melhora. O que eu acho muito é que falta também um feeling do próprio médico, avisar isso pro paciente. Avisar, Tipo, olha, puxa, é possível com que você enfrente alguns problemas durante o começo do tratamento, mas segura, fica firme que depois a gente tem essa melhora. É interessante. Agora, todas as vezes que algum medicamento for descontinuado, tem que ser com o médico, né? Não adianta essa... indico, porque senão começa a dar problema e depois... Ô, doutor, e essa coisa de que, de repente, a pessoa fala assim, ela tá tomando, melhorou e depois ela não vai mais no médico. Aí, tipo assim, o remédio acaba e ela começa a arrumar meios de continuar tomando o remédio. Eu conheço coisas assim que a pessoa está tomando há 2, 3 anos o mesmo remédio, porque foi bom para ela e ela vai tomando e não voltou no psiquiatra. Né? E dentro da literatura eles até falam que mais ou menos 30% da população que está tomando medicação, às vezes já poderia ter tirado. Já poderia ter tirado, olha. Então, eu acredito que hoje em dia a gente se preocupa muito com a introdução. Isso. A gente fala pouco da retirada gradual, da retirada cuidadosa, porque isso faz com que a gente entenda. Também, eu acredito que o próprio médico também conseguir transparecer isso para o paciente. Hoje em dia a gente fala muito da introdução. Mas, o paciente também ele quer saber até onde vai o tratamento. Até onde vai, né? Uma coisa é dentro de uma cirurgia plástica, você sabe onde vai o resultado. Talvez o tratamento psiquiátrico, o médico ele também tem que ser transparente nisso. Olha, aonde a gente quer chegar? Quanto tempo pode durar? Né? Vai ter percalços? Pode ter percalços. Mas a gente tem um foco desse tratamento que a gente pode fazer. Interessante. Aqui, deixa eu falar, eu estava conversando aqui e daqui a pouco a gente vai falar, que eu quero que o doutor fale mesmo. Ela deu uma dica aqui, de uma pergunta aqui, porque, sobre a geração Z. Anteontem nós falamos de geração Z, a Laura é geração Z. Nós metemos a linha na geração Z, porque tem uma reportagem, a gente fez anteontem, né? E depois saiu uma matéria sobre que é a geração mais triste que tem. Mais triste, né? Mais triste, Não, mais triste. Doutor, você não está tomando café, né? Não, só fiquei na água. Você sabe que para mineiro não aceitar café é uma ofensa muito... Né? Vou ter que aceitar. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Estatuto da Criança e do Adolescente, 35 anos de proteção integral e garantia dos direitos fundamentais. Gente, eu acho que uma das maiores conquistas que a gente tem no Brasil foi justamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acho que é exemplar, eu acho muito bonito isso, muito bonito. E está comemorando 35 anos. 35 anos agora. 35 anos. Olha que beleza, dia 13 de 90. De 1990. 90. 13 de julho de 1990. De 90, olha que beleza. Foi promulgada e é uma referência realmente mundial. Mundial, né? Criada a partir da Declaração dos Direitos Humanos e uma das legislações mais bem vistas no mundo inteiro para esse público infanto-juvenil. É bem especial. E deixa eu te falar uma coisa. Por ser tão
bom e por ser tão... Eu acho uma coisa muito interessante. A nossa Constituição é a melhor Constituição que tem no mundo. E tem muito do Estatuto da Criança baseado na nossa Constituição também. Por ser tão boa, ainda as ações, as atividades ainda estão muito aquém do que o Estatuto prevê, não tem? Isso. Eu acho que assim, a primeira coisa para a gente entender o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é derivado do artigo 227 da Constituição. Se você leu a Constituição inteira, tem a absoluta prioridade, só aparece no artigo 227. Olha que interessante. E ele é que dá a base ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que surge em 1990. É uma legislação que tem 35 anos, é muito jovem. Como a própria Constituição, é verdade, muito jovem. Jovem, a Constituição de 88, né? Então, e aí a gente ainda está aprendendo, o sistema todo é muito jovem e a gente está como sociedade aprendendo a lidar com esse reconhecimento do público infantil como sujeito de direitos. E não apenas como sendo objeto de um atendimento. Sei, entendi. Então, a gente tem uma história, a gente tem um legado no nosso país. E aí o Estatuto, ele reconhece a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, regula tais direitos e cabe a nós, cabe ao Estado, à sociedade, à família, garantir esses direitos à criança e ao adolescente. Então, tem assuntos da sociedade, principalmente nessa polaridade política que a gente vive, com questões seja desde a redução da maioridade penal e outros temas que são muito ainda pouco trabalhados, pouco estruturados para que a gente possa lidar com essa temática. Então, tem muito para se aprender. André, eu apresentei que você é diretora do Colmeia Social. Explica pra gente o que é a Colmeia. A Colmeia Social é uma organização sem fins lucrativos. Essa semana ela fez 50 anos. 50 anos? 50 anos. Olha! Ela é uma organização social que foi fundada pela minha mãe. Você tá brincando? Minha mãe e um grupo de amigas. Como é o nome da sua mãe? Alice. Alice. Isso. E minha mãe, desde sempre que ela veio para São Paulo, quando ela tinha 15 anos. Ela veio de onde? Ela veio de Oscar Bressani, no interior de São Paulo. Oscar Bressani, olha. Perto de Marília, ali. Sim. E ela, junto com as amigas, ela fundou essa organização social. Sempre trabalhou, e é muito legal. 50 anos atrás. 50 anos. Você pensar isso. E pegou a lógica do assistencialismo, de um atendimento diferente. E o terceiro setor foi evoluindo, foi se desenvolvendo. Nem se falava terceiro setor naquela época. Nem se falava. Fazia chás, eventos beneficentes para arrecadar fundos para manter o projeto social. E à medida que os anos foram passando... Acolhia crianças, o projeto social? Não fazia o acolhimento, mas ela fazia o atendimento social nas comunidades vulneráveis. Essa organização, ela começou atendendo ao público de rancenianos lá em Itu. Você tá brincando? O Brasil é o segundo colocado em ranceníase no mundo. Então, assim, começaram a fazer a distribuição. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. Eu lembro quando eu era criança. Lembra que tinha aqueles leites de saquinho? Ela costurava aqueles saquinhos de leite para que pudesse ser doado. Olha que interessante. De rancenianos. E ali começou todo um trabalho dessa organização social com um grupo de amigas dela e tudo mais, buscando recursos, construíram uma sede em Itu, depois construíram uma outra na Vila Prudente aqui em São Paulo. Nossa, e o trabalho Itu e aqui, olha, eu sei. E aí ela começou a organizar esse trabalho, então ele tinha um olhar assistencialista de atendimento, porque assim... E aí, depois eu chego em mim, mas assim, antes, né? A gente está falando de 1975, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Então você tinha uma lógica. Isso, era o jeito de se... né? Até aí, se fala, fazer caridade, não é? Exatamente. E você não pode, até nos dias de hoje, em que a gente trabalha a assistência de uma forma inteligente, né, mais estruturada, você não pode falar que você vai encher a cabeça, por exemplo, da criança de educação se a barriga está vazia. Então tem uma lógica, Isso né? tem verdade. E aí a minha mãe foi acompanhando essa lógica da assistência social e até que chega num determinado momento em que eu, que trabalhava na área de comércio exterior, migro para a área de responsabilidade social de um banco. Trabalhava no comércio exterior. E eu mudei para a área de responsabilidade social de um banco. E ali eu começo a me envolver com o que é investimento social privado, que é uma forma de você olhar diferente ao desenvolvimento social. E aí tem um cruzamento entre o olhar da minha mãe e o meu profissional. E aí, com certeza, acabo alinhando o meu propósito de vida à minha carreira, sempre olhando para a área dos direitos da criança e do adolescente. Aí desenvolvi, incorporei direitos dos idosos, os pacientes crônicos também, trabalho nessa temática. E aí fui trabalhando com a temática da organização social para que ela tivesse uma outra abordagem. Então, hoje a organização...
ela leva informação de qualidade, ela trabalha nos direitos da criança, do adolescente e do idoso, com um olhar de como é que a gente trabalha a questão do empreendedorismo para os adolescentes. Então, os projetos sociais da Colmeia acontecem dentro de escolas públicas, nas escolas públicas, usando as metodologias ágeis, recursos de impostos das empresas. Das empresas, né? Isso. E dos projetos de idosos também, nessa então, mesma a Colmeia lógica. também atende idosos? Atende os idosos com projetos que são ligados... A próxima coisa. Estou querendo que é mais largada aqui. Então, a gente consegue fazer esse atendimento para os adolescentes. Então, a gente leva informação de empreendedorismo e educação para o público dentro das escolas. E aí, a gente tem projetos nessa direção. Vou dar um exemplo. Projeto Inovarte. A gente lança uma pergunta-problema para os adolescentes, usando as metodologias ágeis, e a partir daí eles desenvolvem protótipos, pesquisas e apresentam isso em feiras dentro das próprias escolas ou em exposições. Então, vou dar outro exemplo. Eu estou com um projeto Inovarte em Porto Nacional, no Tocantins. Imagina como perguntar para um adolescente como desenvolver a associação rural de pessoas que vivem em assentamentos do MST. Aí a gente está dentro de uma escola da pedagogia da alternância, onde uma semana os meninos moram na escola e uma semana eles moram na casa deles. A escola fica 1 hora de Palmas, mas os meninos moram a 7 horas na divisa do Pará. Então, assim, quando a gente começa a desenvolver isso, a gente fez um protótipo, são 10 protótipos, para os adolescentes. A partir dali que eles construíram o protótipo, não fazia sentido. A gente desenvolveu os projetos. Então, uma mandala sustentável está montada ali como um projeto. Eu fui para conhecer as famílias dos alunos, chego lá, a mãe diz assim no MST. Ela falou assim, olha, eu queria transformar a minha casa como uma casa-escola. Porque aí, não é porque a gente tem a terra que a gente sabe lidar com a terra. Eu cheguei com os filhos dela, falei, vem cá, conta para sua mãe o que você está aprendendo na escola. À medida que ele ia contando o que ele estava aprendendo na escola, que era o projeto, era o sonho dela. Olha que coisa. Era o sonho. E aí, agora, no 2º ano desse projeto lá no Tocantins, eles estão aprendendo a fazer o plano de negócios, a parte de tecnologia, para que eles possam vender. Afinal, eles estão fazendo um curso técnico. Interessante. O que você fala... eu fiquei empolgado aqui. Metodologia ágil? O que é isso, metodologia ágil? Por exemplo, que eles aprendam o pensamento como as empresas trabalham hoje, design thinking, metodologias ágeis, aprender a pensar rápido com soluções de problemas. Né? Que o adolescente pense na solução do problema. Muito interessante, olha. Muito bem, vamos ver aqui. Qual o limite para fazer cirurgia plástica combinadas? Entendo o risco, quais cuidados tomar. Primeiro, cirurgia plástica combinada, o que é, doutor Tari? É quando a gente associa geralmente 1, 2 ou 3 cirurgias ao mesmo tempo. Hoje em dia tem até um termo da moda, que é o Mommy Makeover, que a gente pega uma mamãe que já teve 2, 3 gestações, não vai querer ter mais filho, e acaba fazendo mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração, tudo no mesmo cirúrgico só. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. A mesma cirurgia, né? E aí o que acontece? Sempre tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Porque muitas pacientes têm esse desejo, ainda mais hoje em dia, de otimizar tempo. Vou ter só um período de férias, quero aproveitar já fazer tudo. Mas aí vai depender muito de cada uma. Por exemplo, do peso ideal da paciente, do tamanho da mama, o tamanho da lipo, da idade da paciente. Chega a paciente... hoje mesmo atende uma que já tem 56 anos, com algumas comorbidades, já tem problema na tireoide, toma remédio para colesterol. Aí, nesses casos, pelo aumento dos riscos, a gente sempre orienta a fragmentar essa cirurgia. Fazer cirurgia, tá. Porque o ideal é que não se ultrapasse 6, 7 horas de cirurgia. O recomendado para uma cirurgia estética, diferente de uma neurocirurgia, vai ter que operar um caso grave, aí você vai no limite da cirurgia. Isso. Porque aumenta a chance de trombose, de embolia, chance de anemia. Então, nesses casos, a gente é mais conservador e fragmenta. Se a paciente, por exemplo, é mais nova, não tem comorbidade, não tem doença, a gente sabe que a mama não é tão grande, a lipoaspiração não vai ser muito extensa, aí a gente pega um pouquinho mais pesado e avança um pouquinho mais no tempo cirúrgico, porque a gente sabe que não ultrapassando esse período de 6, 7 horas... Em 6, 7 horas dá para fazer uma cirurgia combinada? Dá para fazer. Cirurgias duplas, triplas... Dá para fazer com 6 horas?
E aí, muitas vezes, elas até querem que faça mais coisa, mas inclui lipo do braço, da perna, da coxa. Hoje tem tecnologias... Você tá querendo mais, né? É isso. Você vai cedendo e não tem É verdade. E aí você tem que pôr um limite. Falar, não dá para fazer tudo, então escolhe a prioridade. O que incomoda mais, muitas vezes, é o abdômen que está com mais flacidez, a mama menos, o sutiã ajuda a segurar a mama. Né? E aí a gente orienta a começar pela que incomoda mais, né? E aí depois, num tempo de 6 meses, o ideal, 6 meses, 1 ano, já pode fazer outra. A segunda, Porque o que acontece? Para essas cirurgias grandes, ela evolui com uma anemia no pós-operatório. Então a gente sabe que, por exemplo, a cada litro que a gente lipoaspira, o HB, que é hemoglobina, chega a cair a 0,6, 0,7. Então, tirou 5 litros ali... De gordura? De gordura, tirou 5 litros de gordura, ela vai ter uma perda aí de pelo menos uns 3 pontos de hemoglobina. Então ela vai sair já da cirurgia com uma anemia. E aí essa anemia pode se estender muito a lipoaspiração, tirar mais... Pode aumentar. E aí, em alguns casos, tem que até transfundir. Então, para cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva, a gente não recomenda que transfunda, né? Então, a gente sempre fala, é uma cirurgia estética, tem que sair do centro cirúrgico melhor do que entrou. Que entrou, é verdade. Necessidade de transfundir, então... A gente evita. Essas cirurgias combinadas, eram todas anestesiadas geral? Geralmente sim. Pode ser geralmente uma peridural com uma sedação, mas cirurgias mais longas assim, até o anestesista prefere fazer com geral, porque ele tem um controle melhor das vias aéreas para anestesia. Quanto tempo a gente pode ficar anestesiado geral? Tem? Cirurgia neuro, mais às vezes, até 12 horas, né? Isso, às vezes. O paciente tem um trauma, está em coma, às vezes ele pode ficar até dias. Pode ficar? Pode. Porque vai para UTI entubado, é como se estivesse com anestesia geral, porque vai com sedação e vai para UTI entubado. Fica lá, às vezes, 2 semanas. Então a pessoa pode ficar muito tempo. Mas quanto mais tempo, mais risco, né? Só fica quando é necessário mesmo. Então a pessoa pode, 6 horas, ela ficar com uma cirurgia geral, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Hoje a monitorização evoluiu muito, né? A grande questão é mais a técnica, né? O cirurgião, do que a anestesia hoje é muito padronizada. Tem várias medidas para evitar complicação, meia, antitrombo. Então, é aquelas... porque a pessoa vai ficar numa posição só, naquela coisa... Tem que ter isso, né? Para não ter trombose, essas coisas. Tem muitos cuidados. A gente sempre indica usar, por exemplo, meia antitrombo. No hospital tem uma botinha que chama Sequel, que é uma bota pneumática. Que fica fazendo assim? Fazendo a circulação na perna, vai já para o quarto, toma anticoagulante para evitar que também dê trombose. Muitas vezes da paciente ficar em posição de crucifixo, que a gente fala, muitas vezes a gente faz uma mama que dura 3 horas. Às vezes dói mais a posição do braço, que dá uma apraxia, do que propriamente a cirurgia da mama. Então, tudo isso a gente encurta o tempo cirúrgico para evitar essas complicações. A pessoa fica até... Fica posição de crucifixo, dá uma apraxia que fica com dor no braço e demora 1, 2 dias para voltar ao normal de novo. Mas então... até a úlcera de pressão, de ficar muito tempo deitada na mesma posição, até chega a sentir dor no calcanhar, dor no glúteo, que nem paciente acamado de longa data, às vezes dá alopecia de ficar muito tempo com a cabeça apoiada na cama, o paciente até chega a perder cabelo. Doutor, mas para o médico vocês devem sair esbudegado de lá também, não é? Porque tem tensão, não tem? Eu imagino. Não vê o tempo passar, né? Impressionante, né? Eu ia falar, ontem eu tive uma cirurgia de 7 horas. A gente fica mais cansado depois. Depois. Meio-dia terminou às 7 horas. A adrenalina depois que baixa. E a gente gosta de operar cedo, para acabar cedo. Começou às 8, acabou às 3. Mas é um condicionamento. Vocês comem alguma coisa na hora, durante a coisa? Às vezes dá para sair e voltar. Vocês desmaiam em cima É que a gente acostuma, na verdade, cria um hábito. E o que ele falou, a gente está tão concentrado ali no ato cirúrgico, tudo volta para aí, né? Parece que tudo tá para fora apaga. Então a gente se concentra e essas 7 horas parece que durou 2 horas. Passa muito rápido. Ser cirúrgico é um ambiente confortável, né? Você tá ali com colegas, não é conversando, com música, põe um som para ficar ouvindo. Olha, interessante. Você falou que fez uma cirurgia de 7 horas ontem. Foi combinada? Foi essa tripla, foi essa combinada. Tripla? Foi o quê? Foi o Mummy Makeover, foi mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração. E lipoescultura, né? Que a gente pega essa gordurinha e faz encher de gordura no glúteo também, para ficar... Gente, eu imagino quando a pessoa sai de lá, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz uma cirurgia de vesícula 1 mês atrás, vesícula. Foi só uma coisa mais simples do mundo. Eu parecia uma múmia andando para tomar... Imagina uma pessoa que faz uma cirurgia dela, não pode nem chegar perto, não pode nem tocar,
Pode tomar banho, a pessoa depois pode tomar banho? A gente orienta a pular um dia do banho e toma o resto dia depois? seguinte, já vai do banho. Primeira semana é mais dolorido, fica com dreno, tem que andar bem curvada. Tem dreno. Por causa você dá uma puxada aqui, né? né? Não pode esticar o tronco para trás. Uma puxada aqui. Vai ter que dormir semi-sentada, com o tronco fletido. A cirurgia plástica brasileira é mais reconhecida do mundo, né? Referência mundial. Referência mundial. Não perde para país nenhum. Olha que beleza. Os cirurgiões, a gente tem muitas técnicas brasileiras. O Dr. Tarek é o melhor que tem no Brasil, vocês sabem, né? O Brasil é um dos locais que mais faz no mundo mais também. Faz também. O Brasil e os Estados Unidos são os dois países que tem gente de fora fazer cirurgia aqui. Turismo na cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Brasil e Turquia. Também na Turquia vai fazer nariz, cabelo, também tem turismo médico para a Turquia. Olha. Mas o Brasil é referência. E pelo custo é acessível em comparação com dólar e euro, só nessa conversão de moeda já traz muito benefício. Benefício, né? Imagino. Já traz, mas aí a gente orienta... Vocês deviam cobrar em dólar. Antigamente se cobrava, viu? Um tempo atrás, agora... Cobrar em dólar. Vezes 5 já melhora. Vamos ver aqui. Epilepsia, tratamento adequado pode evitar crises epilépticas. Doutor, epilepsia é uma coisa complicada porque acompanha a pessoa a vida toda, né? A pessoa com epilepsia, né? Perfeito. E é bem interessante a gente falar aqui no programa que se a gente vê na própria Bíblia, né? Mateus, Marcos e Lucas falam da epilepsia. O Evangelho retrata um ataque epiléptico, né? Que a pessoa baba, né? E é bom a gente desmistificar, né? Porque na própria Bíblia tem o jovem epiléptico, o jovem endemoniado, e as pessoas até hoje carregam um preconceito muito grande. Justamente. A gente sabe que é o problema de nomenclatura de uma época passada, né? Como o lunático, que usavam por fase da lua, né? A epilepsia é uma doença médica, não tem nada a ver com espírito, não existe nada em relação com possessão, e a pessoa tem o critério diagnóstico clínico, o médico faz o eletro, o médico faz a ressonância, e a partir daí começa o tratamento. Por que eu falo isso? Qualquer doença que envolve, né, o Otávio está aqui para falar, mudança de comportamento cognitivo, é bem comum a gente do ambiente religioso, né, ter esse cuidado de informar as pessoas. E de saber diferenciar as coisas e não colocar, transformar isso num mito que, de repente, a gente até atrapalha o tratamento. E atrapalha muito, padre, porque o que acontece? É um preconceito da família, é um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, todo paciente que tem epilepsia, eu falo, você vai lidar com duas doenças. A técnica que a gente, cientificamente, a medicina evoluiu muito. Isso. A gente consegue controlar mais de 90% das epilepsias com a medicação, né? Com a medicação. Mas tem muito medicamento hoje. Hoje, a maioria dos pacientes com a medicação só você consegue controlar, algumas você consegue com técnica combinada, e hoje a gente tem na neurocirurgia a cirurgia da epilepsia, que o Brasil também é um dos pioneiros. Tem cirurgia da epilepsia? Tem cirurgia. Mas é uma minoria. Mas ela não é recomendada assim para todo mundo. É uma minoria. Sim. O que acontece? A maioria dos pacientes procura a gente querendo a cirurgia, eu não quero tomar remédio. A gente tem que convencer, explicar o neuroclínico, você vai fazer o tratamento, que a grande maioria consegue resolver, né? Só que tem outra doença que anda muito junto, né? E evoluiu muito pouco em relação é o preconceito. Porque o que acontece? A maioria são pessoas jovens. Sim. Então a pessoa tem um preconceito de às vezes cair, desacordado, não sabe o que aconteceu. Eu tive um paciente recente que caiu no metrô. Sim. Menina, ela fica, minha sensação é que eu apaguei e de repente acordei com um monte de gente ao redor. O que aconteceu nesse período, né? E também entender que é uma das doenças neurológicas crônicas mais comuns. 2 a 3% da população tem. E a pessoa vai trabalhar, a pessoa vai ter a expectativa ela de vida normal. Ela pode ter uma vida normal. Completamente normal, né? Mas o estigma é muito grande para a própria pessoa. Eu estou te dizendo isso, que eu tenho um sobrinho que ele é jovem ainda, e ele sofre, ele tem uma epilepsia bastante avançada, né? E sofre muito com isso, né? Ele leva uma vida normal, mas ele tem momentos assim que, de repente, passa períodos que ele tem mais crises, tem períodos que ele tem menos crises, né? Ele toma uns 2 remédios combinados para que possa... Mas para ele é muito doloroso, porque há uma vergonha envolvida nisso. Há uma vergonha, porque se você sabe, ele sabe muito bem que quando ele volta, ele sabe o que as pessoas viram ao redor dele, né? Porque quando você vê alguém tendo uma crise epiléptica, ela é chocante, porque geralmente tem esse componente de que a pessoa traz, né, achando que é uma coisa espiritual, mas é chocante. Ele sabe, é um sofrimento muito grande.
O mais comum é esse que você está relatando, é a tônico-clônica, até o que relata na Bíblia também, né? Então a pessoa tem um movimento muito brusco, né? Até na Bíblia relata a questão de espumar a boca, né? Então tem isso de espumar a boca, a pessoa dá um grito, porque como tudo contrai, inclusive o diafragma, então quem está olhando de fora acha, né, algo chocante, né? A grande maioria, padre, a grande maioria é autolimitada, é uma doença que dura ali segundos, essa crise, então a pessoa fica desacordada, ela vai acordando aos poucos, tanto que quem tem há muito tempo, a gente nem precisa levar no hospital, nem chamar SAMU, se for uma coisa curta, o paciente já conhecer. Na primeira crise, sim, até você diagnosticar, até você tratar, encontrar, às vezes, causa, se é primária ou secundária, tem causas que é um tumorzinho, às vezes pode ser um cavernoma, precisa de cirurgia, então essa fase é mais difícil. E a segunda é essa, né, de readaptação. Qual que é a dinâmica da epilepsia? O que acontece no cérebro? Quando tá... O cérebro da gente é uma circuitaria elétrica, por isso que a gente chama eletroencefalograma, eletrocardiograma, que é isso. Então existe uma partezinha que dá um curto-circuito. Então toda aquela comunicação do nosso cérebro ela é perdida e entra em... Por isso que a gente chama, a convulsão é justamente isso. Porque esse estímulo é dado de forma tão difusa que a pessoa tem essa contração. Então eu gosto de dizer para o paciente o quê? É um curto-circuito. Então algumas pessoas nascem com um fio meio desencapado, que é algum local. A grande maioria é idiopática. O que é idiopática? Você pesquisa tudo e não encontra tumor, não encontra nada. Às vezes o exame vem normal, o que é chocante para o paciente, mas vem a grande maioria. E aí você dá uma medicação que vai justamente melhorar essa comunicação. Tem causa genética? A grande maioria tem um fator genético. Genético, sim. É verdade. É interessante. Mas é muito sofrimento, é muito sofrimento mesmo. Vamos ver. Eu estou atrasando, né? É tão bom conversar que psicólogo e psiquiatra, o papel de ambos para a saúde mental. Muito bem. É aquela coisa. O psiquiatra também traz um estigma, né? O psiquiatra traz um estigma com aquela coisa antiga, é coisa de doido. É coisa de... você está precisando de um psiquiatra, as pessoas falam assim, né? E parece que quando a gente fala do psicólogo, parece que é uma coisa mais leve, né? Mais leve, mais tranquila, né? Acho que assim, para começar até esse tema, eu gosto de comparar, por exemplo, com ortopedista e fisioterapeuta. Ou não, um ali tem um sinergismo com o outro para que os dois trabalhem da melhor forma. Verdade. Psicólogo e psiquiatra também. E para o paciente, para que ele entenda um pouco melhor, eu gosto de falar assim, olha, basicamente eu sou o pit stop. Então você é um carro de Fórmula 1, eu sou o pit stop, onde muitas vezes você vai ter que passar por mim. Só que alguém vai ficar no seu ponto para te ajudar, por exemplo, uma direção espiritual, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, que são aquela equipe que vai ficar ali no ponto te ajudando a te guiar. Eu acho que ambos vão ter um papel muito relevante, né? E cada vez mais agora desmistificando um pouco, por exemplo, as questões da epilepsia, todas as questões da saúde mental, tudo isso engloba um conjunto de doenças, de transtornos, que hoje a gente está dando mais voz também, para que a gente entenda que existe seu lugar, existe questões espirituais, existe as questões também que a gente precisa ter esse cuidado, mas que a gente entenda que existe um grande discernimento e uma diferença entre um e outro, né? Eu acredito que, com certeza, muitas coisas da nossa vida, do nosso espírito, passa pela matéria, né? Então, assim, querendo ou não, uma coisa influencia na outra, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter isso muito claro para que a gente não confunda e que a gente consiga fazer um bom trabalho, todo mundo junto. Agora, ao psicólogo, acho que todo mundo precisaria, né, de repente, ter um momento com o psicólogo, passar pelo psicólogo, conversar, né, as várias abordagens e das várias correntes psicológicas, da psicologia. São interessantes, a pessoa vai se adaptando. Acho importante, assim como é importante ter um acompanhamento espiritual na sua fé, mas também um acompanhamento psicológico, né? Até eu acho interessante, porque o próprio psicólogo, pode, num determinado momento, fala assim, vá ao psiquiatra. Né? Ele que vai dizer, né? Vá ao psiquiatra. E ele precisa conversa com o psiquiatra. Eu acho que existe também diversos tipos de sofrimento que a gente pode passar, que o ser humano pode passar. E cada tipo de sofrimento, por assim dizer, acredito que a gente vai conseguindo abordar com as nossas diversas linhas dentro da psicoterapia, dentro da psicologia. Então, seja uma que a gente ouve por aí, uma TCC, ou às vezes uma terapia que faz uma análise, né? Mas remetendo às vezes as questões do subconsciente, do inconsciente. Então, tudo isso, às vezes, a gente vai conseguindo, eu acredito muito nisso. Cada tipo, às vezes, de sofrimento, a gente consegue um tipo de terapia específica para que a gente consiga abordar isso da melhor forma. Todo acompanhamento, todo tratamento psiquiátrico, né, é bom que tenha um acompanhamento psicológico do lado, com o psicólogo do lado? Grande parte, viu? São poucos os casos
assim, bem restrito dos casos que às vezes a gente não precisa de fato do ponto ali. Psicólogo. Exatamente, do psicólogo. Grande parte, sim, eu realmente indico um terapeuta, um psicólogo, para que a gente consiga fazer um trabalho sinérgico. E eu, particularmente, gosto muito de entrar em contato, porque muito mais do que, basicamente, pessoas fazendo um tratamento diferentes para o mesmo indivíduo, eu acho que o mais importante é todo mundo estar em sinergismo, em conversa. Né? Então, normalmente eu acabo ligando para o terapeuta, para o psicólogo, para saber como que tá, para saber o que está pensando, para que a gente raciocine junto e vá para o mesmo caminho, né? Só fazer uma eu achei interessante quando o Dr. Júlio falou sobre a questão da Bíblia, que quando a Bíblia fala de doenças, e justamente era um conhecimento limitado que as pessoas tinham na época, então você não tinha condições, não tinha medicina, não existia medicina para você saber o que era uma coisa doente, então você dava nomes, né? Então é importante, nós temos na Bíblia nós temos 3 maneiras de nominar aquilo que é mal: diabo, satanás e demônio. Acho importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que saber. Geralmente, porque a gente acaba achando que tudo é a mesma coisa. O diabo geralmente é tudo aquilo que divide, separa. Tanto é porque a palavra diabo é diabolos, em grego significa o que divide. Então, tudo aquilo que divide uma situação, uma casa. A palavra satanás é uma palavra muito que se usa para adversário. Né? Quando você é adversário de alguém, você fala... Então, Jesus chega a chamar Pedro de Satanás porque ele estava se colocando como adversário do projeto de Deus. E a palavra demônio na Bíblia é usada para doenças. Todas as vezes que a Bíblia fala de demônio no Evangelho, está falando de pessoas que têm alguma doença, que eles não sabiam explicar. Eles diziam, essa pessoa tem um demônio, essa pessoa está endemoniada. Na Bíblia, endemoniada significa, ele tem uma doença, eu não sei, pode ser de ordem espiritual, pode ser de ordem... Mas então a palavra demônio é mais relacionada, né, a pessoa que está... É diferente de possessão, é diferente, não existe, não é isso que a Bíblia fala, né? O energúmeno é a pessoa que é possuída por uma força, né, diabólica e tal, né? Esse é o energúmeno, né? Né? Mas quando se fala de Satanás, diabo, demônio, então não é como se fosse essa representação do mal que a gente tem na Idade Média. Acho que quando a gente lê a Bíblia tem que ter essa diferença. Muito bem. Comércio social, projeto Smart Senior, aquilo que eu perguntei, o Rodolfo não deixou você falar. E a Colmeia, ela tem um trabalho voltado para os idosos. Também tem um projeto chamado Smart Senior e outras realidades também com parcerias que nós temos com outras organizações sociais, que é oferecer às pessoas acima de 60 anos aulas e atividades em mídias sociais, para que as pessoas aprendam a mexer, né, de fato, a organizar no WhatsApp, chamar um Uber, tirar uma fotografia no celular e tudo mais. Então, isso faz com que o idoso se empodere também. Mas mais do que isso, ele possa se conectar com a sua própria família. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem um projeto que acontece no Ceará e esse projeto faz com que as famílias possam se conectar com os seus filhos. Os idosos se conectem com seus filhos, com seus netos em distância. Então, o WhatsApp parece uma coisa banal para a nossa idade, mas para os idosos é uma forma de fortalecimento de vínculos. Interessante. Você coloca o idoso nesse caminho. Tem um outro projeto que a gente está no momento articulando recursos, né, via leis de incentivo à cultura, chamado Bela Idade. Ele é um projeto focado em mulheres acima de 60 anos. Olha! Onde a gente vai trazer para essas mulheres, contar um pouco dessa história, né, do desenvolvimento da mulher ao longo do século XX, mas mais, porque tem todo um olhar de contribuição desse grupo, mas para que elas se fortaleçam nas mídias sociais e se transformem em influenciadoras digitais. Interessante. Então, é legal porque elas vão aprender a mexer não só nas redes sociais, mas tirar foto, fazer vídeos. E vão fazer influenciadoras para outras pessoas. Porque quem hoje está mais nas redes sociais são as pessoas mais velhas. Elas que estão ali. E não tem influenciadores para essas pessoas mais velhas, já viu? Exatamente. As meninas que ficam ensinando a fazer maquiagem, só para essas meninas, milênio e geração Z.
É só isso. Né? E eu acho interessante. Elas produzindo conteúdo para as pessoas da idade dela, interessantíssimo. E das diferentes classes sociais Sim. também, porque são perfis diferentes que acessam essas redes. É verdade, é verdade. Muito interessante. Smart Senior, interessante, olha. Troca de prótese de silicone, mitos, cuidados e quando é necessário. Muito bem. A gente vê a questão de troca de prótese. É necessário trocar? Tem tempo de validade ou não é, doutor? É uma dúvida muito comum. A gente orienta que troque a cada 15, 20 anos, não tem um prazo de validade específico. Não tem. Antigamente era em torno de 10 anos, porque a qualidade das próteses Melhorou. eram inferiores. Agora melhorou muito. A cápsula é um gel bem coesivo, que mesmo se romper a cápsula, esse gel de silicone ele não extravasa. Ah, é? Então, melhorou muito a qualidade. O que acontece? Uma vez que a gente fala que a prótese é vitalícia, a paciente às vezes acaba não fazendo exame adequadamente, não faz ultrassom, não faz ressonância. Então a gente orienta que tenha uma duração em torno de 15 a 20 anos. Obviamente que muitas vezes antes desse período, se tiver qualquer problema, rompimento da prótese, aí tem que trocar. E tem algumas complicações mecânicas também da prótese da mama, que é a contratura capsular, quando fica muito dura a mama, forma uma cápsula muito grossa em volta da prótese. Aí tem Mas que tirar. forma por que essa cápsula? Todo corpo estranho que cai no nosso organismo, o nosso organismo Entendi. engloba ele, faz uma tá. cápsula fininha. Muitas vezes o organismo não entende que já tem essa cápsula fininha feita e faz diversas cápsulas, uma em cima da Igual outra. um queloide de uma coisa assim. Como se fosse. E tem 4 graus de contratura, que é o Baker de 1 a 4. Aí geralmente quando é grau 3 e 4, aí a gente tem que trocar porque começa a deformar a mama e além de deformar, começa a dar dor na paciente. Ah, tá. Então aí a gente tem que fazer essa troca desse implante, muitas vezes passa essa prótese para debaixo do músculo. Quem avalia que quando é o cirurgião Geralmente o plástico? cirurgião plástico. Como as pacientes seguem uma rotina ginecológica de cuidado já com a ginecologista, muitas vezes esse controle anual é feito com a ginecologista e as alterações elas encaminham novamente para a gente. E é tranquilo trocar? É tranquilo trocar. Geralmente quando rompe, por exemplo, é uma cirurgia eletiva, não é nenhuma Não é urgência. nada de então urgência, não é nada disso. faz os exames pré-operatórios na sequência da rotina e programa essa. Geralmente se corta por baixo, não é? Faz um cortinho, tem 3 vias de acesso para colocar a prótese de mama. Pode colocar pela areola, quando a paciente tem uma areola um pouco maior. Aí dá para colocar pela areola, pela axila e pela região inframamária. Então... A grande maioria a gente acaba fazendo inframamária pela facilidade, o corte fica escondidinho. Mas pode cortar de novo no mesmo lugar? Pode. A gente aproveita para não ficar com 2 cicatrizes. É verdade, né? É verdade. E um dos mitos muito associados também com o implante mamário é com relação à amamentação. Muitas pacientes ficam na dúvida se vai amamentar, não vai. Quando coloca aqui pelo suco mamário, não interfere, porque a gente não corta ducto que conduz a leite. Aí pode colocar prótese tanto embaixo da glândula quanto embaixo do músculo. Pode interferir um pouquinho já quando põe pela areola, que vai fazer um cortezinho pela areola, pode interferir um pouco na amamentação. Ou então quando a gente faz mastopexia, que é levantar toda a mama, reduzir, aí a gente faz um esvaziamento do parênquima mamário e coloca a prótese. Aí nesses casos, sim, pode interferir um pouquinho na amamentação. Ah, tá. Quem vai escolher a música para terminar o programa vai ser... Eu sou premiado por isso aí. Não, o doutor Júlio que vai escolher. Ah, doutor Júlio. Para terminar o programa, alguém escolhe uma música, o doutor Júlio escolhe uma música, doutor. Eu tô voltando da Bahia, Caíme. Ah, qual? Na Baixa de Sapateiro. Na Baixa de Sapateiro, ele é Gosta? muito... Gosto demais. Ai, gente. Pensei que você ia... Eu vou para Maracangalha. Eu vou para Maracangalha. Muito bem, olha. Estava na Bahia, doutor? Tava, voltei ontem. Foi? Ah, olha aí. 15 dias. Que bom. Tava Eu descansando. pro frio né? daqui. Descansando. Mas lá não descansa não. Tanta família, tanta gente. É muita gente, é verdade. Overthinking. Entendo que a síndrome do pensamento acelerado causa irritação e insônia. Doutor, o que é isso? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente vai dando nome para sintomas, para sensações que a gente está tendo hoje, né? E eu acho que
É? É que nem... Era pro doutor Júlio? Mas deixa dos dois falar. Não, por favor. Não, Eu tava brincando, que eu já tava pensando aqui, eu já vou levantar a bola pro Otávio. Então manda bala. Não, por favor. Porque, na verdade, padre, isso não é um diagnóstico médico, não é uma doença, né? Não é doença. O que tem acontecido muito... Mas eu nunca tinha visto falar nisso. É que nesse mundo da internet, é o tema que a gente está falando, o que é que nunca está tinha visto acontecendo? falar. Diversos comportamentos têm acontecido com uma frequência muito grande, né? E muitas vezes as pessoas acabam dando nomes, né? E a síndrome do pensamento acelerado, overthink, ele tem sido muito utilizado algumas vezes como transtorno de ansiedade, que a pessoa acaba, pelo próprio comportamento em rede social, fica o tempo inteiro com pensamentos e o próprio comportamento com os shorts, com aqueles vídeos curtos. Isso, aquele negócio rodando, aquele negócio rodando. Só que isso é interessante, o Otávio estava começando a introduzir, que é bem curioso, que é o seguinte, não tem um CID para isso, não é uma doença médica. Não tem uma doença. Mas acaba que hoje em dia tem dado muito essa nomenclatura, porque são comportamentos que tem tido na rede social que aumenta muito. Pra você ter ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, como ele tinha falado, quase 10% da população. E um dos sinais e sintomas que se percebe é justamente isso, né? Esse pensamento que muitas vezes a pessoa vai tendo por próprio comportamento em rede social. Então, o uso da internet é essencial na terceira idade e tudo. Mas muitas vezes a gente tem visto que tem agravado vários tipos de doenças. Pensamento acelera, ficar pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, aquela coisa. Mas isso é estímulo que a gente vai recebendo. É estímulo. E a gente vai pensando e passa até irritação, insônia por causa disso. Um debate que tem sido muito moderno, e às vezes a gente, até médico, tem essa dificuldade, porque são comportamentos que vêm tido, por exemplo, a gente tem síndrome do pescoço tecnológico. A pessoa fica o tempo todo no celular e tem dor, né? E outra coisa que tem acontecido muito é esse comportamento com rede social, até o debate com a criança, com tudo isso, né? O quanto isso tem mudado o nosso cérebro. E muitas vezes, muitos sinais e sintomas de insônia, de ansiedade, de levar a rede social para a cama. Pra cama, né? Isso ficar ali pensando o tempo todo. O próprio WhatsApp, que é essencial para a comunicação, mas muitas vezes a gente está até falando nos bastidores antes de começar, a questão de notificação, né? Você fica o tempo todo naquilo. E muitas das doenças, que aí a gente conhece muito bem, como transtorno de ansiedade, tudo isso tem aumentado por causa desse tipo de comportamento. Olha, os médicos falam, tinha coisas que eu não levava a sério, depois eu aprendi com o doutor Júlio, o tal da higiene do sono. Funciona, doutor. Eu não fazia isso. Na verdade, quando a gente fala de insônia, né, é um dos poucos transtornos ali dentro de questões de saúde mental que o primeiro tratamento, o tratamento padrão ouro, a primeira linha, é uma psicoterapia voltada para a insônia. Então, que a gente fala da TCCI. Então, são estímulos que a gente vai treinando o paciente para que ele consiga dormir melhor. Porque existe muito um hábito, uma questão de comportamento para esses pacientes que têm um problema de sono. Então, eu vou falar, eu comecei, realmente, eu tinha muita dificuldade para dormir e falava, faz higiene do sono, que agora, falei, mas será que isso dá certo? Né? Duas coisas que o doutor Júlio mudou. Uma que eu falava mal da indústria farmacêutica, ele me chamou a atenção. O Rodolfo ainda bota o capitalismo do meio, ainda bota a nossa vida. E outra coisa foi isso. E eu parei, e realmente, de noite eu não vejo celular, aquele negócio que a gente estava falando de colocar, não vejo e tal. Eu leio muito, só que eu aproveitava, o que eu estava fazendo? Eu gosto de ler, eu gosto muito de ler e o Kindle, o Kindle mesmo, o Kindle não atrapalha, não interfere, porque ele é um... Tira luz azul. Né? Não tem luz azul, não tem nada, ele é o e-ink, né, coisa. E é interessante, eu falei, meu Deus, eu comecei a ler com o Kindle, e realmente mudou mesmo, essa coisa. Apaga a luz, já não começa a pensar muita coisa, já não tem isso e tal. Melatoninas. Agora, ajuda, né? Você tem notado muito isso do comportamento com rede social, do impacto na saúde mental, quanto a psiquiatria orientar, quanto ao tempo de uso, né? Que é um debate bem moderno, né? E novo, né? Eu acredito que cada vez mais também a gente... Essas nomenclaturas da moda, né? Mas que tem um fundo de verdade. A gente vai cada vez mais fazendo estímulos mais curtos com uma maior descarga dopaminérgica, né? Então, com maior sensação de prazer ali, de motivação que a gente pode ter para consumir aquilo. Só que, em compensação, a gente está perdendo a nossa capacidade de manter o foco nas coisas. Então, até, por exemplo, quando a gente nomeia, às vezes, um sintoma como uma síndrome, eu acho que isso é uma coisa muito importante aqui para a gente ir desmistificando, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que a gente vai gerar, que a gente vai nomear como um transtorno. Agora, é que nem desatenção. Hoje em dia, todo mundo fala que desatenção é TDAH. TDAH, é verdade. Eu gosto de explicar assim, desatenção, basicamente, é um sintoma que pode ser de depressão,
pode ser de ansiedade, pode ser de uma questão de neurodesenvolvimento, então pode ser de um TDAH. Então, assim, é um sintoma. É um sintoma que pode ser de várias coisas. Exatamente. É verdade. Às vezes Então, a assim, internet usa aquilo, né, e como, fica meio não, confuso. a desatenção é, consequentemente, TDAH. Não. Na verdade, é um sintoma que a gente precisa Verdade, entender de onde vem. interessante. Hoje a pessoa fala, isso que o doutor falou é verdade. A pessoa, eu esqueço muito. Eu acho que eu tenho TDAH. Isso é curioso, padre, porque quando a gente fala de pensamento, né, uma das características do pensamento é o conteúdo, né, que tem algumas doenças que mudam o conteúdo, e alguma velocidade, né? Então acaba que é uma análise que o psiquiatra vai fazer. TDAH, o senhor TDAH tinha o padre que me deu aula de lógica, o padre Canizo. Tinha TDAH. Olha, vou te falar, hoje eu sei, ele viajou... Isso não tinha dúvida. Ele foi pra Blumenau de carro, ele tinha um fusquinha amarelo, ele foi lá em Brusque, ele foi pra Blumenau de carro, fez o que ele tinha que fazer, saiu, pegou o ônibus e voltou pra Brusque. Esqueceu o carro. Ele estava jogando bote uma vez, jogando bote com a gente, ele era gremista. Ele é gremista. E ele escutando, no radinho pequenininho, ele jogando, a gente tava jogando bote com o padre Canizo, jogando bote com ele. Bote, todo mundo sabe. Aí falando, padre Canizo, é sua vez. Ele com o radinho, jogou o radinho. Em vez de pegar a bola, jogou o radinho. Eu falei, ele tem. Minha mãe assistiu, eu falo assim, aquele padre agitado daquele jeito, eu fiz, começa assim, termina assim. Um abraço. Ela tá assistindo. Dona Judite, com Dona certeza tá Judite, um assistindo. beijo pra senhora, Dona Judite. Tá assistindo a Eu gente. brinco com ela, eu fiz, você não sabe se está online ou, não, ou se já começou ou não o programa, que o padre tá ali agitando a gente. Acabou o programa. Enquete, nossa enquete. Olha aqui, nós vamos... Ô, Rodolfo, essa enquete teve um monte de gente xingando aqui, sabia? Agora que eu vi aqui um monte de gente xingando. Já chamando aquele negócio de polarização. Foi o Rodolfo, viu? Posso xingar? Ele quer engajamento. Ele quer engajamento. Rodolfo, o bicho xingou ali, ó. 43,9 falou que ajuda, 56,3 prejudica. Então, ficou no meio, bem polarizado, né? A música do Dr. Júlio, vamos ver? O amor, ai, ai. Dorival Caymmi, olha aí, que beleza. Amor, bobagem que a gente não Baixa do Sapateiro é uma rua, né? Não. A gente estaciona, eu lembrei dela, porque a gente estaciona para ir pro Pelourinho. Aí você estacionamento na Baixa do Sapateiro. Baixa do Sapateiro. Doutor Tarek, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha aqui, ó. Obrigado. Tanta informação tão importante. Siga o Doutor Tarek, aí atenção no Instagram, olha aí, ó. @Dr. Tarek Nassif. Tudo é DR Tarek Nassif. Se você vier a São Paulo, passa na Avenida Vergueiro, você vai ver a maior clínica de... Mais rico da mesa, né, pai? Trouxe presente aqui. Trouxe presente. Olha aí, Dr. Júlio Pereira, olha, o maior neurocirurgião, é verdade. Aqui só vê uns melhores, não tem jeito de... Olha aqui, ó, no canal e no Instagram, no canal do YouTube e no Instagram, @neurocirurgiabr. Muito bom. É muito bom acompanhar o Dr. Júlio no canal dele, assim, é muito claro a exposição e tudo, e todos os assuntos, não é só neurocirurgia, né? Obrigado, doutor Otávio, muito obrigado, viu? Doutor Otávio, que olha... Agora vamos ver aqui, ó, no site do doutor Otávio, que você vai achar o doutor Otávio, medhunter.com.br. Pode ser pelo @doutorotavio.psiquiatra. Aí é esse aqui no Instagram, então, Isso, na verdade, é uma outra empresa que eu tenho também em paralelo, mas o meu arroba seria @Otávio. drotavio.psiquiatra. Então, ó, tá lá também, ó. Tá lá os três lá, ó. @drotavio.psiquiatra. E tem também medhunter.residência. Outra empresa, então é o segundo... Empresário, né? Não é só médico, é empresário. Segundo mais Eu tô sobrando, viu? Eu que tô, pelo amor de Deus, eu que tô aqui, ó. Ó, acesse o site da Colmeia, eu quero muito agradecer. Obrigado, viu, André? Muito obrigado mesmo. Quanta informação importante. O site da Colmeia é colmeiasocial.org.br. Bom, Essa precisa de apoio financeiro. essa precisa sim, essa precisa, ó. E aqui no Instagram, ONG Colmeia Social, tudo junto. ONG Colmeia Social. Tá bom? Muito obrigado, acabou o programa, aumenta o som, gente. Oi, Bahia, ai, ai. Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai. Faço meu lamento, oi.
na desesperança, oi, de encontrar pra este mundo o amor que eu